A guerra na Europa tinha acabado. O mundo finalmente respirava um pouco mais aliviado. Mas imagina só, em pleno alto mar, um navio de guerra brasileiro, o cruzador Bahia, que era um veterano de 2 guerras mundiais, simplesmente some do mapa. E não foi em combate, não foi por ataque inimigo, foi um mistério que começou ali, no silêncio do Oceano Atlântico. Essa é a grande questão que fica martelando na cabeça. Como é que pode uma embarcação daquele tamanho, feita de aço, com centenas de pessoas a bordo, ser engolida pelo oceano de um jeito tão rápido, tão violento? Especialmente quando a guerra, o grande perigo, já parecia coisa do passado. A data é super importante. 4 de julho de 1945. Para a tripulação do cruzador Bahia, era para ser só mais um dia normal de patrulha. Uma missão de apoio, sabe? O mundo estava se recuperando da guerra, o clima era de normalidade. O que fez o que veio a seguir ser ainda mais inacreditável. 3, guarda bem esse número. 3 minutos, é isso mesmo. Em menos tempo do que a gente leva para passar um café, o gigante cruzador Bahia foi a pique, levando quase toda a sua tripulação junto. Uma catástrofe que foi literalmente instantânea. Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Para a gente conseguir entender como tudo aconteceu tão de repente, a gente precisa voltar para o exato momento da explosão. Não teve nenhum aviso, nenhuma sirene. Só uma explosão massiva, brutal, que rasgou o navio ao meio. A energia acabou na hora, os rádios ficaram mudos. Num piscar de olhos, a tripulação foi jogada no escuro e no caos total, sem a menor chance de pedir socorro ou mesmo de entender o que estava acontecendo. Mas, afinal, o que o Bahia estava fazendo lá no meio do Atlântico? Para a gente ter a dimensão completa dessa tragédia, primeiro a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o navio e qual era o objetivo da sua última viagem. E olha, o Bahia não era um navio qualquer, não. Ele era um verdadeiro veterano, com uma história de serviço longa e de muito orgulho. Foi lançado lá em 1909, serviu na Primeira Guerra e passou a Segunda Guerra Mundial inteira protegendo comboios no Atlântico. Ele era, sem dúvida, um símbolo da Marinha do Brasil. E é aqui que a história fica ainda mais irônica. Sabe qual é a missão dele? Era uma missão de paz. O Bahia estava posicionado ali como uma espécie de salva-vidas gigante para os aviões que traziam os soldados de volta para casa, depois da guerra. Era uma missão humanitária, que terminou da forma mais trágica possível. Com o navio no fundo do mar em questão de minutos, a história muda de foco. Agora, a gente acompanha os poucos que conseguiram escapar. E para eles, o horror estava só começando. Esse gráfico aqui é bem duro de encarar, mas ele mostra a realidade nua e crua. A grande e imensa maioria da tripulação afundou com o navio. Só uma pequena fração conseguiu chegar aos botes e se viu largada à própria sorte no meio do nada. O que eles passaram é algo difícil até de imaginar. Dias e mais dias debaixo de um sol escaldante e depois noites congelantes. Sem comida, água potável acabando e o perigo constante dos tubarões, que não saíam de perto das balsas. Foi uma luta desesperada pela vida, a cada segundo. Enquanto isso, em terra firme, ninguém sabia de nada. E quando a notícia do desaparecimento chegou, a primeira suspeita da Marinha foi óbvia: guerra. Só podia ter sido um ataque de submarino alemão que se recusou a render ou uma mina perdida. Mas a verdade era muito mais banal e, de certa forma, até mais trágica. A solução para esse mistério todo só começou a aparecer com o resgate dos sobreviventes e a investigação que veio logo em seguida. Foram 4 longos dias de agonia, até que, finalmente, no dia 8 de julho, uma luz de esperança. O navio mercante chamado SS Balfe avistou os botes salva-vidas. E foi só aí que o mundo ficou sabendo do terrível destino do cruzador Bahia. E a verdade, então, veio da boca de quem viveu aquele horror. Os sobreviventes contaram que a tripulação estava fazendo um exercício de tiro antiaéreo, um exercício de rotina. Acontece que um dos artilheiros, mirando num alvo de treino, acabou baixando demais a mira do seu canhão. Os tiros acertaram em cheio as cargas de profundidade que ficavam guardadas na parte de trás do navio. Isso causou uma reação em cadeia de explosões que, selou o destino do Bahia. Foi um acidente, um erro terrível. Com a verdade revelada, o que resta é o legado de uma das maiores perdas em toda a história naval do Brasil. 336. Esse é o número final de vidas que se foram. Marinheiros brasileiros, 4 jornalistas americanos, pessoal de apoio.
um número que mostra o tamanho devastador dessa tragédia que aconteceu em tempos de paz. E essa frase resume tudo perfeitamente. O afundamento do Bahia não foi um ato de guerra, mas o seu impacto foi tão profundo quanto o de qualquer batalha. Uma ferida que marcou para sempre a memória do nosso país. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história do Bahia nos mostra que as cicatrizes da guerra não somem só porque os tratados de paz são assinados. Elas continuam em acidentes, em traumas, em perdas que acontecem bem longe dos campos de batalha. Fica a pergunta: como a gente faz para lembrar desses custos ocultos? É algo que o legado do Bahia nos força a pensar.